Olá, nesse vídeo nós vamos continuar nosso estudo acerca do livro do profeta Isaías e chegamos agora ao capítulo 7 da profecia desse livro e dando continuidade então aonde havíamos parado. Eu vou estar lendo o capítulo por completo na tradução da Bíblia textual, a chamada BTX, e então depois nós vamos estudando os versículos, contando com a graça de Deus, de que Ele nos revele de tudo que a Sua palavra tem a nos comunicar sobre Cristo, das profundezas de Cristo aqui nesse maravilhoso capítulo. Então, Isaías capítulo 7 diz assim: Aconteceu nos dias de Acás, ben Jotão, o filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para conquistá-la, porém não prevaleceram contra ela. E foi dado aviso ao herdeiro de Davi, dizendo: A Síria tem se confederado com Efraim. Então seu coração, junto com o do povo, estremeceu-se, como se estremecem as árvores do bosque ante o vento. E Yahvé disse a Isaías: Sai ao encontro de Acás com teu filho Sear-Jazub, ao tanque superior, caminho do campo do pisoeiro, e diz-lhe: Tem calma e observa, não temas, não te acovardes ante esses dois tições fumegantes pelo ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, pois ainda que a Síria trame a tua ruína, e junto com Efraim e o filho de Remalias haja dito: Subamos contra Judá e fustiguemos a cidade, abramos brecha nela e ponhamos nela como rei o filho de Tabeel, assim diz Adonai Yahvé: Não se cumprirá nem sucederá, porque Damasco é cabeça da Síria, e em 65 anos, desfalecerá o povo de Efraim, e a cabeça de Efraim, Samaria, e a cabeça de Samaria, um filho de Remalias. Se não crerdes, não subsistireis. E voltou Yahvé a falar a Acás e disse: Pede um sinal a Yahvé teu Elohim, no profundo ou no alto. Porém Acás respondeu: Não pedirei, nem tentarei a Yahvé. Disse então: Ouve agora, herdeiro de Davi. É-vos pouco ser incômodos aos homens, para que também o sejais ao meu Elohim? Portanto, Adonai mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel. Comerá manteiga e mel, até que aprenda a rechaçar o mal e escolher o bem. E antes que o menino aprenda a rechaçar o mal e a escolher o bem, o país será abandonado pelos dois reis que te fazem temer. Porém, Yahvé fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai dias como nunca hão vindo desde que Efraim se separou de Judá, o rei de Assur. Assur aqui é a Síria. A Síria com A-S-S-I-R-I-A. A Síria. Não Síria, tá? Mas a Síria. Naquele dia, Yahvé assobiará as mutucas do confim do delta do Egito e as abelhas da terra de Assur, que é a Síria, E virão e pousarão todos eles nas profundezas das quebradas e nas fendas das rochas e em todo o matagal e em todo o bebedouro. Naquele dia, com uma grande navalha alugada mais além do rio, o rei de Assur, ele é essa navalha, Yahvé raspará a cabeça e o pelo de suas partes, e fará a barba. Naquele dia cada um manterá uma novilha e 2 ovelhas, e pela abundância de leite. Todo o que ficar no país comerá manteiga e mel. Naquele dia sucederá que em todo lugar que houve 1000 cepas de 1000 ciclos de prata, haverá sarças e espinhos. Terão que entrar nele com arcos e flechas, porque todo o país estará cheio de sarças e espinhos.
e em nenhum campo que hoje se lavra com enxada poder-se-á entrar por temor às sarças e aos espinhos. Serão pasto de bovinos, pisadas pelo gado. Que Deus nos ajude a meditar na sua palavra, amados irmãos. Então eu tenho por base aqui de novo mais uma vez o comentário do nosso irmão Gouveia acerca do livro de Isaías. E vamos então começar a abordagem desse capítulo. Se eu pudesse dar um título a esse capítulo, e penso que eu poderia chamá-lo assim, depois de estudá-lo em conexão com tudo que vimos até agora, eu chamaria esse capítulo de... O tema dele seria: O Filho da Virgem é a lâmpada da casa de Davi e brilhará, apesar das trevas da degradação de Judá. O Filho da Virgem é a lâmpada da casa de Davi e brilhará, apesar das trevas da degradação de Judá. Como nós vimos até aqui, o livro de Isaías ele é o livro mais messiânico de todos os profetas do Antigo Testamento, talvez sendo igualado apenas por Zacarias, outro livro profundamente messiânico, mas o livro de Isaías tem uma excelência no seu caráter profético, porque ele é o livro mais repetido no Novo Testamento. De todos os livros proféticos, ele é repetido com bastante frequência, ficando até mesmo na frente do livro de Salmos. E nós estamos aqui estudando as profecias desse livro com o foco de vermos mais da beleza do Senhor Jesus na sua primeira e segunda vinda. Sobre a natureza da profecia de Isaías, nós gravamos um primeiro vídeo em áudio, está aqui na playlist, encabeçando esses estudos, mostrando que há um princípio cíclico de transposição profética na profecia. Sugiro que você assista, porque volta e meia nós vamos estar tocando nessa natureza profética do livro. Então seria muito bom você assistir, na verdade, todos os estudos que estão até aqui colocados. Vamos então para esse capítulo 7. Começando aqui com as notas do nosso irmão Gouveia, ele diz assim: Chegamos agora a um capítulo repleto de muitas dificuldades, mas cujo teor geral exibe o poder e a presciência de Deus e o orgulho e a descrença do homem, superados por uma gloriosa profecia do advento do Redentor. Então ele diz que esse capítulo, no seu aspecto geral, mostra a descrença do homem, a presciência de Deus, e que essa descrença do homem diante da presciência de Deus é superada pela gloriosa profecia do advento, da aparição, da chegada do Salvador. Nós vimos que Cristo é anunciado em muitos lugares desse livro. No capítulo 3, por exemplo, ele é chamado de o justo, contra quem o povo trama a morte. No capítulo 5, ele é chamado de o amado da vinha. No capítulo 6, ele é o Yahvé dos exércitos assentado num alto e sublime trono. No capítulo 7, nós vamos ver que ele é o Filho da Virgem, a lâmpada da casa de Davi. Então são muitas revelações acerca da pessoa do Senhor Jesus que aparece nessas profecias para o qual nós devemos atentar. Hoje nós chegamos a essa linda profecia da sua encarnação e nós vamos ver em que contexto ela é feita, em que contexto ela é dada e revelada a nós. Então, somos informados, no início do capítulo, que o rei da Síria, Síria com S-I, tá? Aquela região que fica ao norte de Israel, não a Assíria, que está mais ali próxima da região do rio Tigre, mas Síria com S-I, tá? Não com A-S, mas com S-I. Somos informados que o rei da Síria, eu estou falando isso aqui porque é importante a gente discernir a diferença desses dois povos. Você tem os sírios, os sírios e os assírios. E esse capítulo 7 vai falar dos dois. A textual, traduzindo um pouco mais de acordo com o hebraico, em vez de usar a palavra Assíria, ela põe Assur, como é uma abreviação que muitas vezes são colocadas nos profetas para se referir a esse povo da Assíria. A Síria, a capital é Nínive e fica próximo à região ali do rio Idequel, do rio Eufrates, no norte da Mesopotâmia. E você tem no norte da Palestina, um pouco mais acima, a região da Síria, sem o A, Síria, dos sírios.
Então nós somos informados, né, no início desse capítulo, que o rei da Síria e o rei de Israel, lembre-se que nesse período do profeta Isaías, o reino único de Israel havia se dividido em dois, com Judá e Benjamim ao sul, e Efraim e mais 9 tribos ao norte. Então você tem as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Essa divisão ocorreu nos dias de Roboão, por ter seguido mal o conselho dos jovens, né? E isso foi uma punição usado debaixo da permissão de Deus, da soberania de Deus, como uma vara de punição para com o pecado de Salomão na sua idolatria. Deus disse: eu vou tirar todas as tribos e vou deixar apenas a tribo de Judá com você, para que não se apague a lâmpada de Israel, para que não se apague a lâmpada de Davi, meu servo, para que seja sempre conservado uma tribo para com o meu servo Davi. Né? Então, esse fato se deu antes da profecia de Isaías. Então, quando está falando aqui que o rei da Síria e o rei de Israel tramaram contra Judá, é porque eu e você já temos que ler esse contexto histórico, considerando que a casa de Judá já era um reino separado das outras 10 tribos do norte. Tá? E aqui é dito que tanto o rei de Israel como o rei da Síria se fizeram unidos num pacto, se confederaram para poder atacar a cidade de Jerusalém e depor o rei de Judá. Então é por isso que ele está falando, somos informados que o rei da Síria e o rei de Israel confederaram-se para fazer guerra contra Jerusalém e pôr como rei no meio dela, né, tirar o rei, que aqui é o rei Acás, né, e tirar o rei Acás do trono e colocar no lugar dele o filho de Tabeel, né? O filho de Tabeel, que aqui é citado no versículo 6, por isso que a profecia diz assim, no versículo 6. Subamos contra Judá, isso é o que o rei da Síria e o rei de Israel, né? Representado aqui pela casa de Efraim. Lembra que Efraim era a tribo mais forte desse reino norte. Tanto o rei da Síria como Efraim, né, o reino de Israel, representado em Efraim, do reino norte, dizia: subamos contra Judá e fustiguemos a cidade, abramos brecha nela e ponhamos nela como rei o filho de Tabeel. Isso era o que eles diziam. E Deus está falando, ainda que eles dizem que vão fazer isso, tal coisa não vai suceder. Diga para Acás que ele fique tranquilo. Isso é muito interessante, amados irmãos. Então você tem as 10 tribos do norte se unindo com a Síria, né, para juntos deporem o rei Acás, o herdeiro de Davi, e colocar o filho de Tabeel no trono de Jerusalém, a capital do reino sul de Judá. Por que isso foi tão grave? Vamos continuar lendo um pouquinho aqui. Agora, esta não foi uma guerra comum, e isso é grave, porque não era uma guerra comum, como a de uma nação da terra contra qualquer outra nação da terra. Por que não? Foi uma guerra cujo objetivo, se realizado, teria feito de Deus um mentiroso, pois ele havia predito que ninguém, exceto a família de Davi, governaria no trono de Judá. Mesmo depois da morte de Salomão, quando Deus dividiu o reino, é isso que nós estamos lembrando, que ocorreu lá em 1 Reis, capítulo 11, ele deixou para Roboão, o filho de Salomão, filho de Davi, ele deixou para Roboão, o neto de Davi, uma tribo, para que Davi, seu servo, pudesse ter sempre uma luz diante dele em Jerusalém, ou uma lâmpada acesa em Jerusalém. Veja que coisa impressionante. Mesmo que, devido à idolatria de Salomão, Deus vai disciplinar a casa de Davi, por amor a Davi, por amor ao pacto messiânico, pacto esse incondicional feito com Davi. Se você ler o Salmo 89, ali tem a repetição do que Deus disse a Davi no pacto. Ele aparece ali em 2 Samuel capítulo 7,
E em Salmos capítulo 89, Deus diz assim, que ele tomaria o filho de Davi por seu filho. E ele diz que se a descendência, se a semente de Davi falhasse diante dele, né, se aqueles descendentes de Davi fracassassem, Deus os puniria, mas jamais retiraria do descendente de Davi a sua misericórdia. Então há um pacto incondicional de fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, não é um pacto condicional como o pacto sinaítico, o pacto da lei. Se vocês obedecem, vocês terão a terra. Se vocês desobedecem, vocês serão dispersos dela. Não, o pacto com Davi, de que um descendente dele se sentaria no seu trono, é para sempre e incondicional. Ou seja, não importa se a casa de Davi fracassasse. Deus estava assumindo todas as responsabilidades. Deus colocou sobre seu próprio ombro a responsabilidade de providenciar um descendente que pudesse governar sobre o trono de Davi para todo sempre. E aí ele diz que agora se referindo mais ao aspecto literal histórico de Salomão, se Salomão e os descendentes dele falhassem diante de Deus, Deus os puniria com vara. Mas mesmo assim, por causa de o descendente que viria através de Salomão, de quem Salomão e todos os demais reis são só uma figura, por causa desse descendente, Deus teria um caminho para nunca retirar de sobre Davi a sua misericórdia. E essa misericórdia é algo tão tremendo. Essa misericórdia de que através de Davi ele teria um descendente que se sentaria no trono e por fim o mundo teria um rei que governasse segundo o temor de Deus. Isso é algo tão tremendo que quando Paulo cita as fiéis misericórdias prometidas a Davi, ele faz menção, né, do Salmo de Isaías capítulo 55, onde essas fiéis misericórdias são lembradas. E essas fiéis misericórdias citadas em Isaías estão vinculadas ao pacto davídico de Deus feito com Davi em 2 Samuel 7. E aqui ele está dizendo que um descendente de Davi, era a resolução de Deus. Ele se sentaria no trono de Davi e ponto final. Jamais Deus mudaria de ideia com relação a ter um rei, descendente de Davi, assentado no trono de Davi para governar sobre Judá, sobre todas as 12 tribos de Israel e por fim sobre todas as nações da terra. Deus jamais mudaria de opinião. Essa é uma aliança incondicional. A aliança com Davi, ela não é dependente da aliança do Sinai. A aliança com Davi é a aliança que faz com que Deus, de acordo com os termos do seu próprio amor misericordioso, ele prometeu a Davi, este homem que foi segundo o seu coração, que andou na sua presença, que o Messias viria da casa dele. E que o Messias se sentaria para sempre no seu trono. Então, quando Paulo está citando as fiéis misericórdias prometidas a Davi, fazendo citação de Isaías 55, sabendo que Isaías 55 está vinculado a 2 Samuel 7, Paulo diz que ao ressuscitar o Senhor Jesus, Deus estava cumprindo as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Por que as fiéis misericórdias prometidas a Davi? Menção de Isaías 55. Está vamos dizer assim, vinculada, está colocada junto com o fato de Jesus ter ressuscitado. Porque se Jesus não ressuscita e não é glorificado com a vida imortal, se Jesus fosse tragado pelo poder da morte e do Hades, Davi não poderia ter um descendente eterno, um rei eterno procedente da sua casa, que se assentaria para sempre no seu trono. A fim de preparar um descendente que pudesse para sempre se assentar sobre o trono de Davi, Deus ressuscitou o Senhor Jesus. É claro que a ressurreição de Cristo lega para nós, a igreja, muito mais coisas do que o reino messiânico prometido a Davi. Certo? Claro, lega a nós, ela tem como consequência, né, como resultado, justificação. Ela tem como consequência a infusão do Espírito Santo, da nova vida inaugurada na ressurreição do Senhor Jesus. Essa ressurreição fez com que ele nos regenerasse, nos dando uma nova vida e fazendo de nós um novo homem coletivo, um novo homem vivo e universal, que tem Cristo como cabeça e a igreja como corpo, e que não é contado nem entre judeus nem entre gentios. Esse é o mistério. Esse é o mistério revelado a Paulo.
Tudo isso só é possível por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Mas existem aspectos das promessas de Deus feitas a Davi, feitas à casa de Judá, feito a todo Israel e até mesmo a todas as nações da terra, de uma restauração plena e final, a bênção de Abraão que chegaria a todos os povos, que num aspecto de penhor é nos dado pelo Espírito já na igreja, entre os gentios que creem na igreja, mas num aspecto ulterior e mais pleno tem a ver com a bênção do Espírito de poder e de restauração mediante esse poder do Espírito sobre toda a criação. Esses aspectos precisavam da ressurreição do Senhor Jesus também. A ressurreição do Senhor Jesus não só faz com que a igreja possa ser gerada, com que nós possamos ser regenerados, não somente faz com que nós possamos ser justificados e termos a vida eterna, que foi a vida que nos regenerou, e nos deu uma posição orgânica unida ao corpo de Cristo. Tudo isso é por causa da ressurreição. Mas existem promessas de Deus feitas a Davi, à casa de Judá e ao reino de Israel, e há uma bênção que deve fluir como consequência para todos os povos, que também depende do descendente de Davi poder se assentar para sempre sobre o trono da casa de Davi. E para que esse descendente pudesse se assentar para sempre sobre o trono de Davi, ele deveria vencer a morte e nunca mais morrer. Então Paulo diz que ao ressuscitar o Senhor Jesus, Deus cumpriu as santas e fiéis promessas, as santas e fiéis promessas de misericórdia feitas a Davi. Já na divisão do reino, em 1 Reis capítulo 11, versículo 36, mesmo ali Deus diz para Roboão que embora ele vai fazer com que as tribos sejam desunidas para disciplinar o pecado de idolatria, né, de Salomão, Deus todavia vai permitir que uma tribo, a tribo de Judá, fique com Roboão por amor a Davi, para que Davi tivesse sempre uma lâmpada. E aqui nós vamos ver nessa profecia que essa lâmpada é o próprio Messias. O Messias é a garantia. O Messias é a garantia de que o reino, a promessa do reino e do rei está seguro. É por causa do Messias que as trevas não vão prevalecer. É por causa do Messias que toda a degradação que trouxe um castigo, uma disciplina, até mesmo sobre a casa de Davi. Essa degradação que trouxe tal disciplina não será uma degradação plena e total, porque o Messias, descendente de Davi, guardará todo o pacto, obedecerá em tudo, ganhará o direito à ressurreição, por vencer em todas as coisas, se tornando o leão da tribo de Judá. E se sentará sobre o trono de Davi, garantindo que as promessas de um reino segundo Deus nessa terra, ainda há de acontecer. O Messias é a lâmpada da casa de Davi. Davi sempre terá uma lâmpada acesa, porque o Messias vem da sua descendência. E por causa da lâmpada de Davi, o Messias, Judá, por mais degradado que esteja, as 12 tribos de Israel, por mais degradado que esteja, e todas as nações da terra, por mais trevosas, degradadas que estejam, serão por fim alvo da bênção universal de Deus. Serão por fim abençoados e restaurados ao propósito original de Deus. Que maravilhoso, irmãos. Que maravilhoso, que promessa maravilhosa. A promessa, o pacto de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Eu queria até ler esse texto. Eu queria ler aqui. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu escravo Davi. Aqui Deus falando para Natã e dizer a Davi, quando Davi expressou o desejo de edificar casa para Deus. Assim diz Yahvé Tsebaote, o Senhor dos Exércitos, né? Eu te tomei do redil de seguir atrás do rebanho
para que fosses caudilho, ou líder, príncipe, sobre o meu povo, sobre Israel. E tenho estado contigo por onde tens andado, e tenho cortado da tua presença todos os teus inimigos, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Do mesmo modo, tenho disposto um lugar para o meu povo, para Israel, e o tenho plantado para que habite nele, e não seja mais removido, nem os filhos da iniquidade continuem oprimindo-o como no princípio, como desde o dia em que pus juízes sobre o meu povo Israel, e te darei descanso de todos os teus inimigos. Ademais, Yahvé te faz saber que Yahvé te edificará casa. Porque aqui Davi queria edificar uma casa para Deus, mas Deus veio e disse a ele: Yahvé te fará casa. Eu vou constituir casa por meio de você. Eu firmarei a tua descendência. E aí ele continua: quando teus dias forem cumpridos e durmas com teus pais, então levantarei o teu descendente depois de ti. E presta atenção para a palavra descendente, depois de ti, o qual sairá das tuas entranhas, e confirmarei o seu reino. Ele me edificará casa ao meu nome, e eu afirmarei o trono de seu reino para sempre. Agora, é claro que de uma forma mais imediata, a gente pode ler isso como uma referência a Salomão, mas Salomão não cumpre todo o pacto em sua plenitude, porque Salomão não é um rei que teve seu trono firmado sem nunca vacilar em nada, e o reino dele não durou para sempre. Salomão morreu. Se Deus está falando aqui um descendente, no singular, de Davi, vai se assentar no seu trono, vai ter o reino confirmado e vai reinar para sempre, ora, esse descendente tem que ser imortal. Então aqui você vê que aquela promessa da semente da mulher, em Gênesis, que depois, através de Jacó, foi mostrado que viria de Judá, porque Judá seria o príncipe dos seus irmãos, seria a tribo principal, e dele viria Siló, o pacificador. Então já foi mostrado que a descendência da mulher, né, lá em Gênesis, a semente da mulher, de Gênesis 3,15, viria por meio da raça de Abraão. Na raça de Abraão viria da tribo de Judá, porque em Judá viria o pacificador a quem os povos prestariam homenagem. Gênesis 49. E agora é dito que não só da tribo de Judá, mas da família de Davi, das entranhas de Davi, viria este que se assentaria no seu trono e governaria para sempre. Ora, se um homem vindo da casa de Davi, da descendência de Davi, vai se assentar no trono de Davi e governar para tudo sempre, esse homem tem que ser imortal. Mas nós vimos que apesar do Senhor Jesus ser descendente de Davi, ele morreu crucificado. Se ele agora estivesse preso dentro do Hades, a promessa de Deus do reino para todo sempre, do reino do Messias, sobre a tribo de Judá, sobre as 12 tribos de Israel, e por fim sobre toda a terra como sua herança, como profetiza o Salmo 2, não se concretizaria. Então, para que todas as santas e fiéis promessas a Davi fossem cumpridas, e Davi sempre tivesse uma lâmpada que não se apagasse, o Messias veio da sua família. E o Messias, mesmo depois de morto, foi ressuscitado. Além de todas as implicações que a ressurreição possui, ao nos legar justificação, de acordo com Romanos 4:25, nos legar regeneração, de acordo com 1 Pedro 1:3, nos legar uma novidade de vida, de acordo com Romanos 7, versículo 5, 6 e 7, você pode ler lá, nos legar, né, a união mística do corpo de Cristo, do novo homem criado em Cristo, pelo qual todo aquele que é regenerado é feito parte do corpo de Cristo, sendo o novo homem universal, tendo Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Além de tudo isso que só pode ser possível por causa da ressurreição, há aspectos da ressurreição que dizem respeito a Davi, às tribos de Israel e a bênção sobre os povos da terra. Parte dessa bênção já é recebida pelo Espírito, conforme Paulo explica em Gálatas 3, quando os gentios creem no Evangelho e deixam de fazer parte dos povos e são incorporados no novo homem, na igreja, e recebem a vida celestial para viver por uma superior esperança, amados irmãos.
Mas há aspectos dessa promessa que estão destinados a Israel, porque Deus não rejeitou o seu povo, como diz Paulo em Romanos 11. O endurecimento veio em parte a Israel, tanto no que diz respeito ao número dos incrédulos, como também com respeito ao tempo do endurecimento. Eu não estou dizendo, como eu falei no vídeo passado, você pode assistir o vídeo aqui de Isaías 6, o último, que na vindicação da Trindade na história do seu povo, foi o último estudo que nós fizemos, parte 2, não estou dizendo para você voltar para o judaísmo, não. O judaísmo como sistema está debaixo do espírito de anticristo, e a nação está endurecida. Mas por amor aos patriarcas, por amor à raiz, a oliveira é santa. Se as primícias forem santas, o será o todo da massa, diz Paulo. Por amor ao pacto com Abraão, toda a nação de Israel será salva. Não é porque hoje eles estão endurecidos como nação que Deus esqueceu deles e os abandonou e não os ama mais? Para que as fiéis promessas feitas a Davi, de que um descendente dele se assentaria no seu trono, conforme nós estamos vendo em Samuel, 2 Samuel 7, fossem cumpridas, Jesus teria que ressuscitar também. Porque se ele tivesse ficado na morte, tal promessa não teria se cumprido. Então esse é um dos aspectos que são legados para o destino de Israel e das nações dentro do propósito de Deus. A ressurreição de Cristo operou muita coisa, mais do que a gente pode ter ideia. E por causa disso, a nação inteira de Israel está segura. Toda a nação será salva quando o Senhor se manifestar. As santas e fiéis promessas feitas a Davi. Agora, para que o Messias pudesse governar no trono de Davi, era necessário que a família de Davi permanecesse com o trono. Agora dá para entender por que essa resolução aqui do rei da Síria e do rei de Israel, né, que é representado aqui pelo nome de Efraim, por ser Efraim a tribo mais forte do reino norte, quando o rei de Israel, né, que é falado aqui como Efraim, junto com a Síria, se confederou para atacar Acás, o herdeiro de Davi, isso foi algo muito sério. Eles queriam tirar o trono da família de Davi e colocar um outro rei, que não tinha nada a ver com a questão, para sentar no trono. O que isso ia fazer? Ia tirar o domínio de Jerusalém da família de Davi. E, por fim, acabaria misturando toda a família real, ou todo o povo de Judá, com povos misturados com os samaritanos, por exemplo, e aí não teria mais a tribo de Judá. Já não teria mais o reino de Judá, nem a família de Davi preservada para que o Messias pudesse se encarnar, vindo puramente das entranhas de Davi. Isso era algo muito sério. Então, se o rei da Síria e o rei de Israel tivessem conseguido completar essa ideia, Deus teria sido feito um mentiroso para sempre. Eles estavam atacando os próprios santos propósitos do Altíssimo. Não foi uma guerra de uma naçãozinha com uma naçãozinha qualquer. Não foi nenhuma guerra de um grande império contra um grande império qualquer. Era uma questão da verdade de Deus diante da presunção e soberba e orgulho do homem. Deus disse, com um pacto incondicional com Davi, um descendente seu se assentará no trono. O trono será seu, Davi. Mesmo que eu estou disciplinando Roboão e a Salomão por causa de sua idolatria, uma tribo ficará por amor a Davi, para que a lâmpada de Davi não se apague. E por que é importante a lâmpada de Davi não se apagar? Porque é a partir dessa lâmpada que tudo será restaurado de novo à luz. E essa lâmpada é o Messias. Mas se o plano de tirar o trono do herdeiro de Davi fosse levado adiante e eles tivessem colocado Tabeel no lugar do herdeiro de Davi, tudo teria ido por água abaixo. Não haveria mais o reino de Judá, porque povos se misturariam. Por fim, não haveria a família de Davi. Por fim, não haveria mais a família de Davi no trono. E a promessa de Deus teria caído por terra. Porque Deus disse que era a família de Davi que teria sempre uma lâmpada acesa. Ou sempre teria um descendente de Davi que se assentaria no trono até chegar à própria lâmpada de Davi que não se apaga, a qual é o próprio Messias. Para iluminar todas as trevas e restaurar todas as coisas à luz. Mas se esse plano tivesse sido levado adiante, Deus teria sido feito mentiroso. Não haveria reino de Judá,
não haveria a família de Davi, o trono não seria da família de Davi, o Messias, por fim, não teria mais a família de Davi para poder encarnar-se vindo das entranhas de Davi, porque agora está tudo misturado. Já não é mais Davi, é uma mistura, né? Mista de povos junto com Judá, com a família de Davi. Já não tem mais o sangue de Davi. Já se diluiu, já se misturou. Então isso era algo muito sério, porque estava colocando as profecias da vinda, da primeira vinda do Senhor Jesus, para ser a lâmpada de Davi que não se apagaria nunca, e que por fim, depois da ressurreição, se assentaria para sempre no trono de Davi. Estava colocando essa questão em xeque. Dá para vocês entenderem? Mas, como em Isaías 55, deixa eu avançar um pouquinho aqui para frente. Isaías 55, versículo 3, diz: Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá, e pactuarei convosco um pacto eterno. Que pacto é esse? As coisas santas de Davi, as fiéis. As santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ou seja, o rei e o reino. Deus não ia voltar atrás. Então quando o Acás, e é interessante que o capítulo de Isaías, não sei se você percebeu, várias vezes Deus diz, diga ao herdeiro de Davi. Por que Deus fica usando essa expressão toda hora? Diante da ameaça do rei da Síria com o rei de Israel. Porque Deus queria lembrar o seguinte para Acás. Por mais que Acás fosse idólatra, tá? Acás vai ser disciplinado sim, é verdade. Mas o fato dele ser disciplinado não indica que Deus vai violar o pacto feito com Davi por amor ao pacto, por amor ao Messias. Deus vai preparar um meio de trazer todas as coisas à ordem. E por isso Deus vai preservar o trono para a vinda do Messias com a família de Davi. E por isso Deus diz a Acás toda hora, diga ao herdeiro de Davi. Manda dizer a Acás, o herdeiro de Davi. Por quê? É um jeito de Deus como que lembrá-lo. A herança é sua. Nunca você vai deixar de ter o reino. Nunca a casa de Davi vai deixar de ser a herdeira do trono. Não tema. Ó herdeiro de Davi. É por isso que o Espírito Santo fica falando isso toda hora nesse capítulo 7. Você é o herdeiro. A herança pertence a Davi. Você é o descendente de Davi. O trono não irá passar para outro povo. Não vai passar para uma das outras tribos do norte de Israel. Não vai passar para a Síria, para um domínio gentil. Nem para o Tabeel que eles querem colocar. Não acontecerá. A minha honra, o meu propósito eterno, com tudo que implica a ressurreição e as promessas feitas a Davi, do trono, do reino, da restauração de todas as coisas e da bênção ulterior às nações, está envolvida nisso. Será que Deus seria tão fraco para não cumprir as promessas feitas? Então ele fica como que lembrando Acás, o herdeiro de Davi. Tal coisa não sucederá. Mas, como todo incrédulo, o coração de Acás não crê. O coração de Acás não consegue acreditar. Né? Aqui nosso irmão Gouveia continua. Essa tribo era a tribo de Judá, a tribo a quem Deus deixaria, né, uma certeza de que a lâmpada de Davi não se apagaria. Ao qual tantas promessas estavam anexadas, tantas promessas estavam ligadas. Nós vimos aqui a promessa do trono, do rei, do reino, certo? Da bênção sobre as 12 tribos de Israel, que seria restaurada por causa desse rei, e que por fim herdaria todas as nações como sua possessão, abençoando todas as famílias da terra num aspecto ulterior, que é percebida em germe, em penhor, pelo Espírito dado aos gentios que creem, fazendo parte do novo homem. Mas no aspecto ulterior ainda tem um aspecto futuro para cumprir na era por vir do milênio. Porque todos os povos conhecerão o Senhor, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso ainda não tinha cumprido. Então, tantas promessas estavam dependendo do trono permanecer com a família de Davi para que o Messias viesse, né, e pudesse se assentar no trono de Davi, seu pai, existindo a tribo de Judá.
Muita coisa estava dependendo disso. É por isso que a gente vê que quando Neemias voltou, no terceiro retorno do cativeiro, e ele vê os próprios judeus se misturando com povos mistos, ele arranca os cabelos e a barba, irmãos, porque ele sabia o que implicava isso. Ele sabia que essa mistura contaminaria o povo de Deus, contaminaria o reino de Judá, para que o Messias não pudesse cumprir as promessas feitas a Davi. Porque se não tem tribo de Judá, se não tem mais a tribo de Judá, se não tem mais a casa de Davi, se tudo já se misturou, já virou uma confusão, não tem como Deus cumprir a promessa de que ele viria das entranhas de Davi, de que ele seria um judeu. E por isso Jesus falou até para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, porque há promessas feitas para os judeus. A tribo de Judá, a casa de Davi. Dá para entender como isso é sério? Teria falhado o propósito de Deus, teria falhado. Deus teria sido feito mentiroso e tudo teria desabado e ruído. Era algo muito sério. Por isso que Neemias, ele sabia, Neemias estudava as profecias, ele sabia que o Messias viria daquele povo, daquele remanescente, da família de Davi. E quando ele vê os próprios judeus todos se misturando, ele sabe o risco que isso implica. Mas Deus não ia fracassar. Por isso ele falou para Isaías, diga a Acás que tal não acontecerá. Contudo, o idólatra Acás e seu povo, que não deram ouvidos às promessas de Deus, ficaram amedrontados com as notícias desta guerra. E o versículo 2, de Isaías 7 fala que eles ficaram como as árvores do bosque, quando são movidas pelo vento, ficaram todos tremerosos. O coração do crente é mantido em perfeita paz. O coração do infiel não é assim. Se eles tivessem apenas lembrado das palavras de Deus, teriam percebido que por Deus ser Deus, de que enquanto ele vivesse e governasse, o desígnio de que Acás perderia o trono era impossível de se dar, porque a fidelidade de Deus estava envolvida nisso. Mas para acalmar seus temores, o profeta foi instruído a pegar seu filho, talvez uma criança, chamada Sear-Jazub, é assim que é traduzido na BTX, E se eu não me engano, no texto da Septuaginta também, Aqui eu estava dando uma olhada, e o texto aqui da Septuaginta, aqui é a tradução do Frederico Lourenço. Deixa eu até ver como é que é traduzido aqui, porque algumas versões traduzem um pouquinho diferente esse nome. Isaías capítulo 7. Diz assim. Teu filho Iasub. Aqui ele traduziu o nome dessa criança, do filho de Isaías, Sear-Jazub, como teu filho Iasub. Iasub, aqui é Jasub, E aqui na Septuaginta ficou Iasub, porque o iota, grego, tem som de i, e é o iod hebraico, que no português ficou Jasub, mas em grego Iasub. Essa criança, filho de Isaías, Sear-Jazub, Deus mandou que Isaías desse esse nome para o seu filho. Esse nome significa o remanescente retornará. Que interessante. Isaías tinha 2 filhos, um deles chamava um remanescente retornará. O que isso significa? Bom, a gente vai ver quando a gente chegar no capítulo 8. No capítulo 8 vai explicar melhor por que um dos filhos de Isaías tinha esse nome. O interessante é que Deus fala para Isaías pegar esse filho, um dos 2 filhos de Isaías, e sair ao encontro do rei Acás, e assegurar que esses reis eram agora apenas 2 tições, não mais emitindo chamas. A textual fala na tradução que eles eram tições fumegantes. O rei da Síria e o rei de Israel. Deus falou assim, não fique com medo desses 2 tições fumegantes, não. Lá no versículo 4 de Isaías, capítulo 7. Não tenha medo desses tições fumegantes que só soltam fumaça. Ou seja, é tudo barulho, eles só podem falar. Eles não vão conseguir fazer o que pretendem. Eles já eram como tições fumegantes,
indicando que o máximo que eles produziam era fumaça, mas não queimavam mais ninguém. E também isso era um sinal de que o domínio deles estava quase extinto, tanto de um rei como de outro. Isso aparece lá em Isaías capítulo 7, versículo 4 a 5, quando Deus diz essas palavras para Acás. Além disso, Efraim certamente conhecia a profecia a respeito da integridade da linhagem de Davi. Claro, eles eram das tribos de Israel também, eles conheciam essas coisas. Antes de Roboão ser o agente por meio do qual o reino, devido àquele acontecimento factual, provocou a divisão das duas casas, casa sul, casa norte, casa de Judá, casa de Israel, antes disso todas as tribos se comunicavam, todos estavam debaixo do reinado de Salomão e todas sabiam da promessa de Deus feita a Davi. Então, como o irmão Gouveia está falando, Efraim sabia. Efraim aqui se referindo à tribo de Efraim e às tribos que são governadas pela tribo mais forte que é Efraim, o reino norte. Todas as 10 tribos do norte, representadas em Efraim, conheciam a profecia da integridade da linhagem de Davi. Mas mesmo assim, o reino de Israel, por meio do rei de Israel, tentou derrubá-la, derrubar a profecia, fazê-la cair por terra. Portanto, dentro de 65 anos, deveria ser ferido. Ele, o rei de Israel, deveria ser ferido, o reino e o rei de Israel, para que não fosse mais um povo, conforme aparece no versículos 7 e 9 de Isaías capítulo 7. O que foi realizado, isso foi realizado, quando que essa profecia se cumpriu? Aqui diz, isto foi realizado quando Salmaneser levou cativo, as tribos de Israel para fora de sua própria terra. E desde aquele dia, elas não apareceram mais como um povo e sua própria localização é uma questão que suscita dúvidas. Claro, as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo rei da Assíria. Então, a Síria, com S, estava tramando com o rei de Israel de descumprir a profecia de Deus, de tirar o herdeiro de Davi do trono, de misturar tudo, de impedir que o Messias viesse. Isso foi uma tática terrível de Satanás. Mas Deus confortou Acás, apesar de ele estar temeroso, dizendo, não acontecerá. E quer saber mais, Acás? Dentro de 65 anos, a Assíria, eu vou fazer que a Assíria seja como uma navalha alugada, ela vai vir, certo? Ela vai efetuar algo terrível na terra. Mas antes dela fazer algo contra toda a terra, em 65 anos, o reino de Israel, no norte, e a Síria vão ser dissipados. Algo muito interessante isso. Na verdade, aqui ele não fala que a Síria ia ser dissipada, mas sim o reino de Israel. O reino de Israel das 10 tribos, só corrigindo aqui, seria em 65 anos desfeito. Foi o que aconteceu quando as 10 tribos foram levadas cativas e o paradeiro delas é desconhecido até hoje. Todos os judeus que estão lá na Terra Santa, até hoje, é principalmente da tribo de Judá e Benjamim. As 10 tribos se dispersaram pelos 4 cantos da terra. Em Isaías 49, Deus chega a falar que eles seriam colocados até os limites do Oriente, até Sinim, que corresponde à China. E no livro do nosso irmão Christian Shen, chamado Os Conflitos do Oriente Médio à Luz da Profecia Bíblica, ele mostra que há uma pesquisa verídica mostrando a genética das tribos do norte de Israel na família imperial chinesa. Eles foram dispersos de fato. De Tarsis, que era o limite do mundo ocidental, conhecido da época, a Espanha, até o extremo do Oriente, em Sinim, na China, cumprindo a profecia de Isaías 49. Mas aqui, em Isaías 7, já é mencionado isso. O que eu queria chamar a atenção também dos queridos irmãos é o seguinte. No capítulo 6, nós vimos que Deus profetizou que a rejeição que a casa de Israel teria para com o Messias faria com que a história de toda a casa de Israel, da tribo de Judá e das 10 tribos, do reino de Israel por completo, fosse uma história de endurecimento, que duraria até o fim dessa era.
quando acontecesse o arrebatamento dos vencedores e então Deus se voltasse para os judeus. Por isso Isaías pergunta no capítulo 6, até quando, Senhor? Agora, aqui, aquela degradação que havia afetado as 10 tribos do norte, que havia afetado a tribo de Judá, agora, pelo capítulo 7, está mostrando que já estava afetando até mesmo a casa de Davi. Essa é a razão do rei Acás, o herdeiro de Davi, o descendente de Davi, não ter confiança em Deus. Ele mesmo já era um rei idólatra. Ele mesmo já idolatrava deuses pagãos. Então, você vê que parece que o círculo da degradação vai fechando. Os povos caíram debaixo do engano, as 10 tribos caíram debaixo do engano, Judá pecou e agora até a família de Davi está se degradando. Mas por causa do pacto incondicional feito a Davi, Deus, sendo fiel a si mesmo e a sua palavra, daria um jeito de preservar a linhagem de Davi pura, para que o Messias viesse. E a partir dele, uma lâmpada que não se apaga iluminasse todas as trevas, restaurando a dignidade da casa de Davi, restaurando, como diz Amós, o tabernáculo caído de Davi, restaurando as 12 tribos de Israel, como promete a profecia de Isaías 49, e por fim estendendo a bênção a todas as nações da terra que ele receberá como herança. Tudo dependia de o Messias conseguir vir ou não. No capítulo 6 nós vemos que o povo de Deus vai degradar até o fim dessa era, o povo de Israel. Mas no capítulo 7 nós vemos que essa degradação começou a entrar na própria casa de Davi, e não só nas 12 tribos de Israel, na tribo de Judá, mas na própria casa de Davi, por meio de Acás, o rei idólatra temeroso. O rei idólatra temeroso. Mas, apesar de todas as trevas que envolvia Israel, que já havia envolvido os povos, estava envolvendo as tribos de Israel, estava envolvendo a tribo de Judá, e agora estava começando a penetrar na casa de Davi. Ainda assim, o Senhor teria um meio de preservar a linhagem de Davi, para que a virgem pudesse conceber, um rei divino humano nascesse. E por meio desse rei divino humano, o reino e as suas bênçãos fossem garantidos. Bendito seja o Senhor, a fidelidade dele para com o seu próprio propósito. Isso nos ensina que não há ninguém indispensável, apenas Cristo é indispensável. Eu e você podemos fracassar e certamente fracassamos e ainda fracassaremos. Por maior que seja a expressão do testemunho de Deus em um grupo de irmãos, ou numa igreja, ou numa assembleia, ou em um país, ainda pode ser tocado pela degradação, mas Ele venceu. Ele é o abençoado, o vencedor. Por isso que é dito, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, quando todas as coisas pareciam estar degradadas e caídas. No capítulo 6 nós vimos que todo o povo de Deus estava numa degradação e que Deus ia vindicar sua santidade neles, se apartando deles, deixando eles em endurecimento até o fim dessa era. Agora no capítulo 7 nós estamos vendo que essa degradação estava penetrando por meio interno, por meio do temor do rei Acás, do rei idólatra, que estava em perigo de desacreditar da palavra de Deus, por causa da fraqueza de fé devido à mácula da sua consciência, que não permitia que ele tivesse fé, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, como diz Paulo, vieram a naufragar na fé. Sem uma boa consciência para com Deus não é possível ter fé, e ele não tinha uma boa consciência com Deus porque ele era um rei idólatra. Então ele estava de forma interna colocando o propósito de Deus em risco, e de forma externa Satanás estava movendo o filho de Remalias, estava movendo o rei de Israel e o rei da Síria para tentar tirar o caminho da vinda do bendito Salvador encarnado. Mas Deus disse, não acontecerá.
haverá uma lâmpada sempre na casa de Davi. Por maior que sejam as trevas não prevaleceram contra a luz. É como diz o apóstolo João, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não conseguiram vencê-la. Bendito seja o Senhor Jesus, porque Ele é o vencedor. Ele é o rei que vai se assentar no trono de Davi, e por meio disso tanto Israel será restaurado. A casa de Davi vai recuperar a honra perdida. A tribo de Judá vai ser feita a principal tribo. A casa de Israel vai ser toda abençoada. Todas as tribos serão congregadas. Todas as nações serão alcançadas e serão feita herança do Messias. E a igreja que participa da vida do Messias por essa mesma ressurreição, por tudo que ela infunde, será feito, os vencedores da igreja serão feitos vencedores, governando com Cristo a partir dos lugares celestes, enquanto Cristo com uma escada vai unir os céus e a terra, cumprindo a promessa feita a Jacó, dos anjos subirem e descerem, e haver um fluxo entre o céu e a terra, e os vencedores governarem nos lugares celestes, com Israel governando sobre todas as nações da terra, e o Senhor Jesus sendo feito o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para que todas as coisas sejam convergidas para Cristo, tanto nos céus como sobre a terra. Bendito seja Ele, porque isso vai acontecer, porque Deus não fracassou, porque a promessa de Deus não ficou sem se cumprir. Nós dizemos, como autor de Hebreus, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas, mas já vemos esse Jesus que foi coroado de glória e de honra, que pela graça de Deus provou a morte por todos os homens. Nós já vemos Ele coroado. E se Ele já está coroado no céu, se Ele já venceu todas as coisas, é questão de tempo para Ele ser coroado em Jerusalém e se assentar no trono da sua glória, como diz Mateus 25. E reunir todas as tribos de Israel e herdar todas as nações como parte do seu reino. Isso é o que nós estamos aguardando, irmãos. E por isso nós dizemos Maranata. Mas o rei Acaz não conseguia crer. Apesar de Deus chamar ele de herdeiro e dizer que o trono era dele, e lembrá-lo a partir disso de que a herança de Davi era importante para cumprir as santas e fiéis promessas feitas a Davi, Acaz não conseguia crer. Então Isaías foi com seu filho, né? Deixa eu só ver de novo a pronúncia do nome dele aqui. Sear-Jazub, ou Yasub, como traduz a Septuaginta, o remanescente retornará, querendo dizer o seguinte: esse nome é um dos presságios da profecia. Lembra que a gente falou aqui dos presságios? São aqueles feitos que no próprio feito aponta para um evento futuro profético. Quando Deus manda dar esse nome para esse filho de Isaías, Deus está querendo dizer o seguinte: por mais que a minha disciplina caia sobre o meu povo, sempre haverá um remanescente, por meio de quem o Messias virá e todas as minhas promessas se cumprirão. Quando Isaías chega com esse filho, cuja tradução do nome significa o remanescente retornará, significa que não importa quanta degradação aconteça e quanto a minha disciplina caia sobre o meu povo, eu nunca vou me esquecer das santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por amor a Davi, vai sempre haver um remanescente até que chegue a lâmpada de Davi e ela sempre brilhe diante de mim. Esse remanescente vai ser ele mesmo uma lâmpada, sustentando o testemunho e a minha causa, até que chegue a luz que ilumine a todo homem. Esse que vai prevalecer contra todas as trevas. A garantia de que eu vou cumprir isso era como se Deus dissesse para Acaz: olhe para esse filho de Isaías. Veja qual o nome dele. Um remanescente voltará, permanecerá. Um pouco ficará, ainda que quase tudo caia. Mas Acaz não conseguia crer. Então o que aconteceu? Mas o destino de Acaz não seria tentado, tendo que esperar, né, até o fim de um período tão longo quanto 65 anos. Visto que a honra de Deus estava em causa, o Senhor estava disposto a dar qualquer sinal que pudesse
ser concebido fosse no Hades, por isso que o profeta falou, pede um sinal embaixo ou em cima, ou no céu, conforme Isaías 7, versículo 10 e 11. Sobre esse ponto, Jerônimo, aquele pai da igreja, no seu comentário de Isaías, disse o seguinte, que o que Deus estava por meio de Isaías propondo a Acás era nesse sinal em cima, no céu, ou embaixo no Hades. Até isso aponta para Cristo. Era como se Deus estivesse dizendo a Acás, segundo Jerônimo, abre aspas, Acás, você gostaria que a terra fosse dividida para que com um poderoso bocejo o Hades, que está no coração da terra, fosse aberto? Ou que os céus fossem abertos? E aqui, Jerônimo diz, vemos nesse presságio do céu se abrir, ou do Hades abrir a sua boca, vemos um presságio profético, né, da morte e ressurreição do Salvador. Porque, como diz em Efésios 4, versículo 10 e 11, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E também em Romanos 10, versículos 6 e 7, o próprio apóstolo Paulo diz que não era necessário descer ao Sheol, ao Hades, para buscar a palavra, ou seja, e essa palavra é o próprio Cristo, ele é a palavra de Deus. Então Paulo interpretou descer ao Sheol para achar a palavra como trazer da morte a Cristo, trazer do abismo a Cristo, ressuscitar a Cristo. Então Jerônimo interpreta que quando Isaías propôs que o Hades fosse comovido e se abrisse, aqui estava implícito a ideia de que o Hades se abriria para o Senhor Jesus ressuscitar. E quando Isaías propôs que o céu se abrisse como sinal, estava proposto a ideia de que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ascenderia. E em presságio Deus estava perguntando ao rei, a Acás, qual desses sinais você quer? Qual desses você quer que se cumpra? Que a terra se abra, como uma figura da morte do Senhor Jesus descendo no Sheol e ressuscitando? Ou você quer que o céu se abra para depois da ressurreição haver a ascensão do Senhor Jesus? Isso é o que Jerônimo diz sobre isso. Então são sinais que apontam para aspectos da obra futura de Cristo. Por isso que Deus propôs um sinal em cima ou embaixo. Porque esse sinal em cima ou embaixo, se Deus o realizasse, muito provavelmente, no próprio sinal estaria implícito uma profecia, ou da morte, ou da ressurreição do Senhor Jesus. Ambas como uma garantia de que o Senhor Jesus viria, então, para morrer, ressuscitar e ascender. O que indica que, se o Senhor Jesus vai vir, ele tem que se encarnar. Se ele tem que se encarnar, ele tem que vir da descendência de Davi. Se ele tem que vir da descendência de Davi, o trono vai ser guardado com a família de Davi. Se o trono vai ser guardado com a família de Davi, Acás não vai perder o trono para o rei da Síria e para o rei de Israel. Deu para entender, amados irmãos? Parece profundo, mas é isso mesmo. Se Acás tivesse pedido um sinal no céu, no sinal que Deus faria, Deus poderia fazer um sinal que, como símbolo, apontaria para a futura entrada e ascensão do Senhor Jesus no céu. Se ele pedisse um sinal no Sheol, no Hades, Deus faria um sinal que apontaria para a descida de Cristo ao mundo dos mortos, depois de morto, e a ressurreição de Cristo vencendo o poder do Sheol. Mas quer seja a morte, ressurreição ou ascensão, para que isso aconteça, Cristo tem que se encarnar. Para Cristo encarnar-se e vir, né, ele tem que vir da família de Davi. Para ele vir da família de Davi, a família de Davi tem que existir. Para a família de Davi existir, Acás não pode perder o trono. Então isso era um jeito de Deus falar de coisas lindas, grandiosas acerca do futuro, trazido pelo Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo garantir para o coração instável do rei Acás que por amor a essa obra maravilhosa, o próprio Acás, por mais falido que seja, seria preservado. Deu para entender? Então ele falou, pede o sinal. Mas Acás, aqui nosso irmão Gouveia diz, este sinal todavia Acás rejeitou, quer por medo supersticioso e servil, quer por orgulho, temendo que o verdadeiro Deus mostrasse sua superioridade aos ídolos de sua adoração, ele rejeitou o sinal.
Pecado este pelo qual o profeta proferiu sua justa repreensão, cujo significado provavelmente é esse. Porque é interessante, né, que depois que Acas fala, não, eu não vou tentar o Senhor. Na verdade, se você ler o texto com cuidado em Isaías 7, quando ele fala, eu não vou tentar o Senhor, o que ele está dizendo é, não, eu não vou tentar o Senhor. Ele tá querendo demonstrar que ele teme a Deus só de fachada, para não ter que ver Deus fazer um sinal inegável e ele ficar sem desculpa para não crer. Sendo idólatra como ele era, ele queria preservar na idolatria a sua condição, perseverar idolatrando e tendo desculpas para não crer no verdadeiro Deus. Então ele fez uma desculpinha. Ele falou, não, eu não vou tentar Deus. Mas espera aí, tentar Deus é quando Deus não disse que vai fazer algo. Agora, se o próprio Deus pediu para ele crer e ele não crê, aí é incredulidade. Então aí Isaías responde, acaso é pouco homens tentarem, né, aos homens? Vocês terem contenda com os homens, vão contender com o meu Deus também? Isso era um jeito hiperbólico de Isaías dizer assim, ah sim, com certeza, né? Já não basta tentar os homens, você vai tentar a Deus também, né, Acas? É pouco, né? Você está pelejando com os homens? Você vai ter que pelejar com Deus também? Estou entendendo, mas na verdade Isaías sabia que o que ele queria, o que Acas queria, era não ter que ter um sinal evidente para exigir dele fé. E uma outra coisa, né? O irmão Gouveia ainda coloca aqui, ó. Provavelmente o que Isaías disse significava: você fica com medo quando tem apenas que lutar contra os homens como você. Certo? Acaso é pouco você ter que lutar só com os homens? Você vai lutar também com Deus? O que Isaías queria dizer com isso, além do que eu disse, pode ser o seguinte: você está temeroso quando os homens lutam com você. Será que você não vê que é mais grave lutar contra Deus? Ou seja, se Deus está te mandando pedir um sinal, creia. O fato de você resistir a Ele com incredulidade, com essa máscara de piedade, de não vou tentar a Deus. Tentar a Deus é quando Deus não falou que vai fazer algo e você quer forçá-lo a fazer. Isso é tentá-lo. Tentar induzi-lo a mudar a sua mão imutável. Mas quando Ele falou que vai fazer, aí você tem que crer, porque se você não crer, aí você está lutando contra Deus. E é como se Isaías falasse, você já tem medo quando luta contra os homens. Olha só esses dois tições fumegantes, você está com medo deles. Se você tem medo dos homens, como você não fica com medo de desobedecer a Deus? Como que você tem coragem de ser cínico, hipócrita, religiosamente hipócrita, dizendo eu não vou tentar Deus, para esconder a sua incredulidade que peleja contra o desígnio do Altíssimo. O Altíssimo falou que vai te dar um sinal. E você, para esconder essa incredulidade, fala, não vou tentá-lo. Você não sabe que isso é lutar contra ele, é pecar contra ele, é se levantar contra ele. Se você não dá conta de lutar contra os homens, como você ousa ficar e lutar contra o meu Deus? Porque incredulidade é lutar contra Deus. É dizer que Deus não vai cumprir o que falou. Então, aí ele diz assim, pois ao recusar assim a oferta dele, de Deus, você de fato se opõe ao propósito gracioso dele para com você. Mas visto que Acas recusou isso, o próprio Jeová lhe daria de si mesmo um sinal milagroso. Você não quer ter a certeza de que o Messias vai ressuscitar e ascender através do céu se abrir? Você não quer ter a certeza de que ele vai morrer e vencer o poder da morte através do Hades se abrir? Então eu vou pensar num sinal e o darei. Um sinal que mostrará que ainda assim ele virá, independente de você ter pedido ou não. A Virgem conceberá. A Virgem conceberá. Isaías 7, 14. Esse versículo maravilhoso citado, né? Como por Mateus, quando diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eis que a Virgem conceberá. A promessa no Éden declarou que o restaurador deveria ser a semente da mulher.
Mas a promessa aqui acrescentou clareza à informação dada no Éden. O restaurador deveria ser uma semente milagrosa da mulher, porque quem tem semente é o homem. O sêmen, a semente, vem do homem. Jesus é o único que é a semente da mulher. Aí você fala, se ele é semente da mulher, como é que ele pode ser filho de Davi? Porque através de Davi, dos reis, descendentes de Davi, tem a semente. Mas José, que é descendente de Davi, não é pai biológico de Jesus. Então Jesus não é semente de Davi? Não, calma aí. Se você estuda a genealogia de Lucas, você vai ver que Maria também é descendente de Davi. Através de Natã, o irmão mais novo de Salomão. Quer dizer, eu não tenho certeza que se ele é mais novo, eu tenho que confirmar. Mas ele é irmão de Salomão. Mas Salomão foi o que se assentou no trono. E é dito que a idolatria dos descendentes de Salomão foi tão grande que Deus disse que um determinado rei descendente dele seria como um homem que não tem filhos. Certo? Seria deixado como um homem que não tem filhos. Aí eu penso que quando Satanás ouviu isso, Satanás bateu palma. Falou, agora sim, não tem como o Messias ser da descendência de Davi mais, e nem se assentar no trono, porque todos os reis descendentes de Davi, chegou nesse rei específico, eu tenho que confirmar o nome deste rei, depois eu vou colocar aqui para vocês, no próximo vídeo eu vou fazer essa colocação aqui mais clara, tá? Se eu não me engano, eu não lembro se é o rei Joacás, mas eu tenho que confirmar, tá? Ele será como um homem que não tem filhos. Ele será como um homem que não tem filhos. Eu confirmei aqui, né? E na verdade o nome do rei não é Joacás, é Jeconias, né? É a profecia sobre o fato de nenhum dos descendentes de Jeconias se assentar no trono. Ela se encontra em Jeremias, capítulo 22, versículo 28 a 30. Então veja só. Todos os reis descendentes de Davi são aqueles por meio de quem vai vir a semente de Davi. Só que chega em Jeconias, a degradação, a idolatria foi tão grande que Deus disse, Jeconias, nenhum dos descendentes dele vai se assentar mais no trono. Ele será como um homem que não tem filhos. Eu acredito que a hora que Satanás ouviu isso, ele falou, por quê? Porque Jeconias é o descendente de Salomão. E era Davi, Salomão, e por meio dos descendentes de Salomão que o trono vai pertencer ao Messias. Mas agora Deus disse que nenhum filho descendente de Jeconias vai se assentar no trono. Através de Jeconias, você vai chegar em José. Mas o ponto é que José, por ser descendente de Jeconias, não pode se assentar no trono. E outro problema, José não é o pai biológico de Jesus, portanto ele não tem elo biológico com José para ser semente de Davi. Mas embora Satanás pudesse ter se alegrado com isso, de ter levado o povo a essa idolatria e parecer ter pegado Deus, né? Parece que Satanás tinha ganhado alguma coisa e parece que Deus tinha esquecido, mas na verdade era Deus que estava pegando o sábio na sua própria astúcia. Por quê? Porque lá na lei das filhas de Zelofeate, quando aquelas filhas chegaram diante de Moisés, falou assim, nosso pai não tem herança, não teve filhos para ter a herança no nome dos filhos, nós só somos irmãs, filhas. Agora dá-nos posse da terra para que não se apague a memória do nosso pai. Aí Deus disse a Moisés, elas falaram certas. Portanto, quando um homem tiver só filhas, sendo como um homem que não tem filhos, a herança vai passar para as filhas. Lá em Zelofeate, em Números. Depois você lê lá aquela seção de Números 26 até o capítulo 30. Ali tem aquele relato, aquela grande perícope das últimas jornadas no deserto, aparece a lei das filhas de Zelofeate. E o que acontece? A partir dessa lei, lá atrás, Deus estava dando ponto ali na frente para que o trono fosse garantido ao Senhor Jesus. Porque quando Jeconias foi rejeitado, de acordo com o que está escrito em Jeremias 22, versículo 28 a 30, veja, José não pode se assentar no trono porque é descendente de Jeconias, e ele também não é o pai biológico de Jesus, mas Salomão, aquele que precedeu Jeconias, ele tinha um irmão chamado Natã, que também era filho de Davi. E através de Natã, a genealogia de Lucas mostra que vem Maria. Então Maria é a mulher. Maria fica sendo a filha de Davi. Certo? Por meio de Natã, que é um dos filhos de Davi. E quando Jeconias foi rejeitado, nele foi rejeitado todos os seus descendentes, inclusive José. José não é o pai biológico de Jesus, e José
não pode se assentar no trono por causa da profecia, da maldição lançada em Jeconias em relação aos seus descendentes não se assentarem no trono. Só que, através de Natã, não é o profeta Natã, é o filho de Davi chamado Natã, irmão de Salomão, vem Maria, e Jesus nasce, né, geneticamente de Maria, ele herda a natureza humana de Maria, apesar de ser uma herança que se produziu de forma milagrosa, porque foi sem a participação do homem, o Espírito Santo foi que produziu aquele ente santo no ventre dela, tomando a natureza humana sem o pecado, né, separando o pecado de Maria da natureza humana, porque Maria não é imaculada sem pecado, certo? Ela é pecadora, ela confessa que Deus é o seu Salvador, mas o Espírito Santo tomou essa mulher que, apesar de ser pecadora como todo homem, era todavia uma mulher justa e santa no que diz respeito à conduta diante de Deus, e separa a genética dela para produzir o corpo e o vernáculo humano para o Messias, com espírito, alma e corpo. E o Messias nasce de Maria. Através disso, o Messias fica sendo descendente de Davi. Então aí já tem um ponto que foi sanado. Ele é semente de Davi por meio de Natã, por meio de Maria. Ah, mas e aí? Mas é Natã, e o trono pertence aos filhos de Davi por meio de Salomão. Pois é. Mas como Jeconias foi amaldiçoado como um homem que não tem filhos, lembra das filhas de Zelofeate que diz que quando o homem não tivesse filhos, o direito de herança passaria para a filha. Passaria para o seu parente mais próximo ou para a filha. E nesse caso passou para o parente mais próximo de Salomão, que é Natã, e chegou a Maria, a filha de Davi. E, portanto, chegou a Jesus, o filho de Maria, que, baseado na própria lei de Deus, tem direito legal de se assentar no trono de Davi. Bendito seja o Senhor por isso. Na versão Restauração do Novo Testamento, na nota de Mateus capítulo 1, versículo 11, nota 2, o irmão Witness Lee escreve assim: Jeconias não foi considerado rei na genealogia, pois nasceu durante o cativeiro e era um cativo, de acordo com 2 Crônicas 36, versículo 9 a 10, onde Joaquim é Jeconias. Segundo a profecia em Jeremias 22, 28, então, eu precisei parar aqui, mas voltando aqui. Então, o Jeconias, né, na nota continua dizendo assim: segundo a profecia em Jeremias 22, 28, nenhum dos descendentes, Jeremias 22, 28 ao 30, nenhum dos descendentes de Jeconias herdaria o trono de Davi. Se Cristo tivesse sido descendente direto de Jeconias, não teria tido direito ao trono de Davi. Embora Jeremias 22, versículo 28 a 30, diga que todos os descendentes de Jeconias, que vem de Salomão, estão excluídos do trono de Davi, Jeremias 23, versículo 5, diz que Deus levantaria a Davi um renovo, um rei que reinaria e prosperaria. Tal renovo é Cristo. Essa profecia confirma que Cristo seria o descendente de Davi, embora não descendente direto de Jeconias, e herdaria o trono de Davi. Como que isso foi possível? Por causa da lei das filhas de Zelofeate. Jeconias foi como um homem que não tem filhos. E isso era a expressão usada na lei das filhas de Zelofeate, e o direito foi transferido legalmente ao outro parente de Salomão, Natã, de quem vem Maria, de quem vem Jesus, e Jesus se torna o herdeiro legítimo, sendo semente da mulher e herdeiro de Davi e também a lâmpada da casa de Davi. Agora, continuando aqui, deixa eu continuar o que a gente estava falando até agora. Irmãos, isso é muito precioso, que a gente possa ver a sabedoria de Deus, ver o propósito inabalável de Deus, de como Ele, de si mesmo, preparou um meio para que o Senhor Jesus pudesse vir e pudesse ser nosso bendito Redentor, Salvador e Rei de Israel, Rei do seu povo, Rei das nações. E nós sermos feitos correis com Ele, como sua noiva, a igreja, especificamente os vencedores da igreja. Então, o restaurador deveria ser uma semente milagrosa da mulher e da família de Davi. Se assim fosse a casa de Davi, portanto, no que essa profecia se liga com o apaziguar do coração de Acás? Se o Messias vai vir da família de Davi, então
a família de Davi não pode deixar de durar, nem desaparecer, até que o Messias venha. Você pode falar, mas depois os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Mas você pode ver que por amor a isso, por amor à promessa do Messias vir, do Senhor Jesus vir, para ser o centro e a circunferência de todas as coisas no propósito de Deus, por amor a esse nosso Senhor e a todo o propósito de Deus que repousa em Cristo, para que Cristo pudesse vir, sendo fielmente da casa de Davi, da família de Davi, da tribo de Judá, o tratamento que Deus permitiu que Nabucodonosor desse a Judá foi diferente do tratamento das 10 tribos do norte, que foi dado pelo rei da Assíria a Israel, a casa do reino norte do povo de Deus. Por quê? O rei da Assíria dispersou todo mundo e aí se misturou a genética, o sangue e foi tudo misturado. Perderam-se as identidades dessas tribos. Mas com Judá não, Nabucodonosor veio e levou todo mundo cativo e preservou todo mundo cativo. E depois voltou do cativeiro. E por meio de Zorobabel, o sangue real de Davi foi preservado. Por isso, o presságio no filho de Isaías, um punhado, um remanescente retornará. E por meio disso virá o Messias. Aquele que virá. A lâmpada da casa de Davi que não vai se apagar, apesar de toda a degradação. Acas poderia descansar. Se o Messias deve vir da casa de Davi, então a casa de Davi não pode deixar de durar até o tempo da vinda do Messias. Mas pode-se perguntar, como poderia aquilo que não aconteceria senão muitos séculos depois, proporcionar consolo para Acas? Para isso, os comentaristas sempre acharam difícil responder, mas talvez a observação anterior satisfaça o peso da dificuldade. Além disso, deve-se observar que como Acas havia recusado o milagre no céu ou no Hades, o milagre não deveria ser mais concedido a ele. Né? Para a realidade da sua libertação dos 2 reis que o ameaçavam, ele agora deveria basear-se na simples palavra de Jeová. No entanto, é costume de Deus, quando ele faz uma promessa, lembra da primeira mensagem sobre isso de Isaías? Deus fala numa forma imediata aqui, projetando transposição profética num cumprimento mais amplo para o futuro. É isso que vai falar aqui que o Dr. Kennicott, um erudito hebraísta, chegou a essa conclusão, que é costume de Deus, ao dar uma promessa, dar naquele momento ou logo depois um penhor das coisas maiores prometidas, concedendo algo semelhante à grande realização futura. Portanto, não é improvável que Isaías pudesse ser apontado, como pensa o Dr. Kennicott, para o seu filho, o Sear Jasub, o remanescente retornará, como a criança ante cuja chegada, como a criança, antes de cuja chegada ao discernimento do bem e do mal, a terra que ele estava deveria ser abandonada por estes ambos reis. Ou seja, o que está dizendo aqui? É provável que já que Acas, por incredulidade, rejeitou o sinal pedido por Deus, Deus falou, eu vou dar um sinal. E o sinal que eu vou dar é que a virgem vai conceber. Só que a virgem conceber é algo futuro. Isso se cumpriu só na vinda do Senhor Jesus com Maria, a descendente de Davi por meio de Natã. Mas como poderia o rei descansar? Por uma promessa ainda futura. Então, muito provavelmente, há um tipo em primeira escala de cumprimento na esposa de Isaías, que era uma mulher, né? Até mesmo aqui, de forma clara, a palavra virgem, aqui usada em Isaías, pode se referir também a uma donzela. Então, nesse aspecto, a se referir à donzela, esposa de Isaías, que teve um filho, não que isso aponte que não é uma virgem, milagrosamente no Novo Testamento que vai ter o filho, porque na palavra virgem aqui está contida a ideia tanto de virgem como de donzela. As duas coisas são verdade com relação a essa palavra, conforme os melhores eruditos. Então, eu não estou negando que a profecia se referia a uma virgem literal. Não. A profecia no seu cumprimento final era, sim, milagrosamente, uma referência a uma virgem literal. Mas como a palavra tem um sentido um pouquinho mais amplo de também conter a ideia de uma donzela, pode ser que, para um cumprimento mais imediato, um sinal mais imediato, o Dr. Kennicott diz que poderia significar a esposa de Isaías tendo um filho chamado Sear Jasub,
um restante retornará, como um sinal mais pleno de presságio profético para Acás, de que o filho de Isaías, antes que esse filho de Isaías chegasse à idade de discernir entre o bem e o mal, a terra de Judá estaria livre da ameaça desses dois reis. E dentro de 65 anos depois da profecia ter sido dada, o próprio reino norte de Israel seria tornado em nada, porque o rei da Assíria viria e assolaria o reino norte de Israel. Isso era um jeito de cumprimento imediato de uma profecia que se cumpriria muito mais amplamente depois, quando a virgem literal, Maria, que é o primeiro sentido que a palavra virgem no hebraico aqui contém, a virgem literal, daria a luz ao Messias, e ele então seria feito o cumprimento da promessa do reino de Davi. Mas como Deus costuma dar um penhor, um primeiro cumprimento num nível um pouquinho mais geral, de forma imediata, é provável que o Sear-Jazub, o filho de Isaías, com esse nome de presságio, um remanescente retornará, fosse o sinal apontado de que antes que esse próprio filho de Isaías soubesse discernir entre o bem e o mal, ele comeria manteiga, e os dois reis sobre quem Acás estava temendo fossem desaparecidos da terra de Israel, não fosse mais uma ameaça para Israel. E o fato do menino de Isaías comer manteiga, o menino de Isaías sendo em si um presságio do Messias que viria e do remanescente que retornaria, esse menino de Isaías comendo manteiga e mel indica, por um lado, a dificuldade humana em que ele cresceria, porque manteiga e mel são alimentos que falam de uma força para alguém que está crescendo debaixo de dificuldades e debaixo de grande labor, precisando ser alimentado com um alimento forte, porque as circunstâncias seriam difíceis. E por outro lado, como o próprio texto de Isaías 7 no final começa a mostrar, a terra de Judá seria deixada numa pobreza tal que os homens não criariam gados e bois, mas apenas uma ovelha e alguma pouca coisa para poder se manter. Mas ainda assim um remanescente seria poupado, no meio de toda a desolação. Por quê? Porque para sempre haveria de haver um remanescente para que o Messias viesse e pudesse se encarnar e ser o Salvador, e ser o rei que se assentaria no trono, e ser aquele que governaria sobre a casa de Davi, sobre as tribos de Israel, sobre o reino de Israel e sobre todas as nações da terra. Tanto Jerônimo como Eusébio entendem que a declaração de que a criança, o filho de Isaías, que é um presságio do Senhor Jesus, deveria comer manteiga e mel, como uma indicação da natureza varonil de Cristo quando ele viesse, porque assim como o filho de Isaías cresceria no meio de uma terra em dificuldades e labores e grande pobreza, assim também Cristo, quando viesse, cresceria debaixo de uma vila pobre de Nazaré, em extrema pobreza, numa terra que estaria usurpada e oprimida pelos romanos. Você vê a semelhança? Então há um cumprimento mais imediato no filho de Isaías, Yassar-Jazub, que pressageia um cumprimento mais amplo nos dias do Senhor Jesus. Nos dias do Senhor Jesus seria uma virgem literal, pura, imaculada, que não teria conhecido o homem, que daria a luz milagrosa ao Salvador. Nos dias de Isaías, como Isaías é uma figura de Cristo, e o seu filho também é um presságio desse Cristo, que é representado no remanescente, esse menino é um sinal de que Acás seria feito livre dos reis que o ameaçam, de que, mesmo em meio a grande dificuldade, um remanescente seria deixado, por isso o nome do menino é um remanescente retornará, e de que, no meio dessa grande dificuldade, esse remanescente seria deixado, para que o Messias, que é o remanescente do remanescente, é o puro do puro, pudesse surgir nesse mesmo período de grande dificuldade, e se tornar o herdeiro de Davi, o que se assentaria no trono e governaria sobre toda a casa de Israel e sobre todas as nações da terra como herança. Então, Eusébio e Jerônimo, os dois pais da igreja, dizem que nesse manteiga e mel indica a virilidade de Cristo, a sua natureza forte. Por isso que teria que comer manteiga e mel, para ser fortalecido no meio das grandes dificuldades que enfrentaria. É claro, um cumprimento mais imediato no filho de Isaías, como um sinal para o rei Acás.
num cumprimento mais amplo no Senhor Jesus, como o descendente de Davi, por meio de quem as promessas se cumpririam no final. Então isso é maravilhoso, queridos irmãos. Então, a citação desta passagem por Mateus, né, está exatamente de acordo com o grego restaurado pelas várias leituras ali apresentadas. Por quê? Porque o texto massorético, em algumas das suas ousadas traduções, tentou dar uma modificadinha. Mas a citação de Mateus está de acordo com o texto grego da Septuaginta. Né? E sobre a primazia da Septuaginta em relação ao texto massorético, eu já tenho vídeos aqui gravados na playlist, você pode assistir em vídeos anteriores. E com as citações dos pais da igreja do texto do período pré-massorético. Que isso foi cumprido exatamente, o historiador sagrado mostra. Sobre este ponto, Justino o Mártir, o mesmo que eu já citei lá no vídeo sobre a preeminência do texto da Septuaginta sobre o texto massorético, esse Justino Mártir, um dos pais da igreja, discípulo de Policarpo, discutindo com o judeu Trifão, faz esta observação, abre aspas, ora, que nunca houve ninguém da raça de Abraão, segundo a carne, nascido, ou de quem tenha se dito ter nascido de uma virgem, exceto este nosso Cristo, é algo evidente para todo o mundo. Então, já no primeiro século e no segundo século da história da igreja, era-se conhecido que essa profecia se referia sim ao bendito nascimento do nosso Senhor Jesus. Embora os judeus tentaram dizer que a virgem ali não é bem uma virgem, é uma donzela apenas, não. A palavra pode incluir donzela, mas há textos do Antigo Testamento que uma virgem pura também recebe o nome, né, da mesma expressão hebraica da palavra virgem ali. Então ela inclui as duas coisas. E talvez Deus tenha feito desse jeito, eu não sou presunçoso de dizer que essa é a resposta, mas eu fico vendo os debates entre cristãos e judeus nesse aspecto, porque não, aqui não está falando de uma virgem literal, está falando de uma donzela, o judeu fala. Aí o cristão fala, não, está falando de uma virgem mesmo, porque a palavra hebraica significa virgem. Não, na verdade significa as duas coisas. E por que significa as duas coisas? Porque num cumprimento mais imediato, era uma donzela, que gerou o filho de Isaías, Yassar Jassub, o remanescente que retornará, o significado do nome dele, para dar garantia de que por mais que Deus disciplinaria Judá por causa da idolatria de Acás, por causa que ele não creu no sinal, e a terra seria deixada em desolação, mas sempre o remanescente seria poupado, para que o Messias pudesse vir. Esse é o primeiro aspecto, cumprimento mais imediato. O cumprimento mais amplo, haveria uma virgem literal, por isso que na palavra hebraica para virgem ali, que se eu não me engano é Alma, em hebraico, eu posso estar pronunciando um tanto errado, mas a palavra é essa, mais ou menos essa, Alma. Essa palavra hebraica indica também, em alguns textos, uma virgem pura, sim. Por quê? Porque no aspecto miraculoso da coisa, que seria o aspecto final do cumprimento da profecia, o Messias nasceria de uma virgem de forma miraculosa, uma virgem pura, não uma donzela apenas, uma virgem pura. Eu sei que no hebraico a palavra mais usada para virgem pura é betula, mas Armá também inclui o aspecto de virgindade. Em alguns textos da Bíblia, eu não tenho tempo para mostrar isso aqui agora, mas eles estão presentes se você fizer uma pesquisa em livros que falam dessa questão. O irmão David Barron, por exemplo, é um grande erudito judeu que já demonstrou essa questão. Tem outros irmãos da internet que têm falado sobre isso. Está incluído sim virgem pura, porque no aspecto ulterior final, o Messias viria de uma virgem literal, pura, de forma imaculada, que não teria conhecido o homem, para nascer de forma sobrenatural. E ele também comeria manteiga e mel devido à pobreza e à dificuldade da terra, que estaria assolada, mas com um remanescente ainda o esperando, e ele mesmo sendo o final mais puro desse remanescente, que é ele próprio Messias. No meio dessa dificuldade ele cresceria, assim como o filho de Isaías cresceu com virilidade no meio de dificuldades, no meio do remanescente deixado, o Messias cresceria diante dessa terra em dificuldades, uma terra assolada, Nazaré, em pobreza, assolada pelos romanos, o Messias também cresceria. A única diferença é que a virgem que conceberia o Messias seria uma virgem pura, de fato. Não só uma donzela. Mas você vê a semelhança entre o presságio do filho de Isaías e o Messias que nasceria no final. Ambos crescendo num tempo de dificuldade. Ambos crescendo quando a terra estivesse assolada. Ambos nascendo depois que os dois reis, o de Israel e o da Síria, fossem banidos.
né? Ambos deixassem de ser uma ameaça, na verdade, né? Deixassem de ser uma ameaça. Porque, de fato, no tempo do Senhor Jesus, nenhum desses dois reis também já era uma ameaça também. Então você vê a analogia entre um e outro. Com o acréscimo de que com o Senhor Jesus é uma virgem literal de fato. Por isso que a palavra Alma inclui tanto o aspecto de virgem donzela, que era o caso da esposa de Isaías que gerou o Iassar Jassub, como também inclui o aspecto de virgem literal, para ser o cumprimento mais amplo e final na pessoa do Senhor Jesus que viria mais tarde. Quando de novo a terra de Judá estivesse deixada em grande dificuldade e em assolação. Mas por mais dificuldade e assolação, o Messias é a lâmpada da casa de Davi, por meio do qual todas as trevas serão derrotadas. O filho da Virgem seria a lâmpada da casa de Davi, que iluminaria, crescendo de modo vagaroso até encher toda a terra e herdar todas as nações como sua herança. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Concluindo aqui, fala: os versículos seguintes contêm a sugestão de uma grande desolação que aconteceria na terra de Judá. É do versículo 15, né, de Isaías 7, até o versículo 29. Do versículo 15 ao 29 fala de uma sugestão de uma grande desolação que aconteceria na terra de Judá, apesar desta promessa, e parecem ser uma expansão da profecia já dada no capítulo anterior, onde foi dito que as cidades seriam desoladas, lá em Isaías 6, e ficariam sem habitantes, também em Isaías 6 fala isso. Agora Isaías 7, do 15 ao 29, expande esse assunto. E isso devido à dupla imposição da ira pelo rei da Assíria, por um lado, e uma praga de insetos por outra, algo como antigamente, quando o Todo-Poderoso ameaçou enviar a vespa como instrumento da sua vingança contra os cananeus. Tão grande deveria ser a desolação do pobre remanescente, que em vez de possuírem rebanhos de bois e rebanhos de ovelhas, como nos dias da sua prosperidade, um homem deveria possuir apenas uma única vaca e 2 ovelhas. Além disso, em vez de as provisões serem da melhor farinha do trigo, as produções silvestres, nesses versículos de Isaías 15 a 29, do país, seriam o único sustento. Provisões silvestres, ou seja, o que conseguisse achar no mato para comer. Não ia ter plantação de trigo em abundância, tinha que achar raiz, planta silvestre para poder comer. Por quê? Porque a terra ficaria desolada, os vinhedos seriam deixados cheios de espinheiros e sarças, e os sobreviventes seriam obrigados a avançar com flechas e arcos para obter os animais selvagens necessários para a sua subsistência. Ainda Procópio, aquele erudito, né, do período dos pais da igreja, disse o seguinte: ele supõe que essa passagem implica, né, o medo que os sobreviventes estariam, o remanescente. Isso se cumpriu nos dias de Isaías, depois do que o filho dele, Iassar Jassub, cresceu, e o remanescente foi deixar na terra desse jeito para aguardar, né, a vinda do Messias. Depois eles voltaram, o remanescente voltou para a terra e a terra estava nesse estado, certo? Sempre houve um remanescente, tá certo? Eles foram levados para a Babilônia, mas eles voltaram da Babilônia, e ainda que a terra foi deixada nesse estado, esse remanescente cresceu nesse estado. Então isso se cumpriu nos dias de Isaías, quando o filho dele cresceu comendo manteiga e mel, e os 2 reis já não eram uma ameaça, e havia já dificuldades na terra. Se cumpriu numa parte mais ampla, um pouco depois, quando Nabucodonosor levou o povo cativo e o povo voltou, e a terra foi deixada nessa desolação, mas o remanescente, que é pressagiado no nome do filho de Isaías, foi deixado na terra para esperar o Messias, aquele remanescente que voltou da Babilônia, em grande dificuldade, e também comeram, né, com grande dificuldade para sobreviver, e se repetiu de novo nos dias do Senhor Jesus. Nos dias do Senhor Jesus. Quando Jesus veio e os judeus oprimidos estavam em grande dificuldade. E vai se cumprir de novo, Procópio diz. Quando na última semana da profecia de Daniel, o anticristo cercar Jerusalém, e o remanescente, ao ver o sinal da abominação desoladora, no lugar que não deveria estar, terão que fugir para os montes e desertos. E também vão ter que sobreviver se alimentando de escassez.
Mas o ponto é, sempre haveria um remanescente. Tanto para que o Messias pudesse vir da família de Davi, como para esperar o Messias, como para ser salvo pelo Messias, que são as 12 tribos seladas de cada uma das 12 tribos, as 12 mil selados de cada uma das 12 tribos, para esperar o Messias e reinarem com ele no milênio. Sempre haveria de ter um remanescente. E Assar já soube, um remanescente voltará e será poupado. Para que o Messias venha, como? Na sua primeira vinda, a semente da mulher, o filho de Davi, o descendente da virgem, a lâmpada de Davi, que vai brilhar e restaurar todas as coisas, apesar da degradação de Israel e de Judá. E por fim reinará sobre o trono de Davi, sobre a tribo de Judá, sobre o reino de Israel, e receberá todas as nações como herança. Para que isso aconteça, Deus sempre teria um remanescente em cada uma das etapas do cumprimento do seu propósito. É isso que Isaías 7 nos revela. Que o Senhor, amados irmãos, possa ministrar mais do que o que eu consegui falar aqui ao coração dos irmãos. Que nós possamos ver quão profundo é esse propósito de Deus em Cristo, em relação ao seu reino, em relação à centralização de todas as coisas no seu Filho. Que Deus abençoe cada um. Até o próximo vídeo. Até o próximo estudo.